instrução com grandes revelares é fundamental, pois é nela, primeiro e segundo vídeo, que você aprenderá que Jó era um sheik árabe, bem como sua esposa também era árabe. Jó, capítulo 4. Enquanto Jó estava em silêncio por 7 dias, também os 3 amigos de Jó ficaram em silêncio, em consideração ao seu sofrimento. Mas agora, quando Elifaz, amigo de Jó, viu que ele chegou a chamar Leviatã. Quem é Leviatã e quem é Lúcifer? O que vocês aprenderam ontem, surpreendentemente? Para trazer as trevas sobre o dia que nasceu. Escreva aí, Leviatã do aborto. Quer dizer que ele representa a depressão de uma pessoa que gostaria de não ter nascido. É isso que representa. Trazendo densas trevas sobre a luz do dia. Porque, veja, quando uma mãe, ela pare, ao parir, nós dizemos, deu a lume, lux. E é essa luz que Jó não queria ter visto. Quem lembra que os olhos, tem um vídeo meu sobre isso, tem um delta. A luz entra em delta e vai do globo ocular para o cérebro, envia a mensagem lá para a central, em outro delta, um hexagrama. Essa luz é que Jó não queria ter visto, chamando Leviatã, desejando ter sido abortado. Aí seu primeiro amigo árabe de Temã, Elifaz, respondeu a Jó. Vocês entenderam que o capítulo 3 são as primeiras reclamações de Jó sobre seu sofrimento, porque a doença que ele está sofrendo o levou à depressão. E agora no capítulo 4, Elifaz vai responder, vai escutar toda a reclamação e vai responder as reclamações de Jó. Vamos às respostas. Jó, se eu lhe aconselhar com a verdade, se eu lhe disser a verdade, sendo sincero contigo, aí na sua Bíblia do jeito que está você não vai entender, dizendo algumas coisas que certamente você não vai gostar, você perderá a paciência. Veja, várias coisas são elencadas aqui. Primeiro, este homem é sincero. Escreva aí, sincero. Segundo, ele é elegante. Ele está pedindo, ele é educado. Ele está pedindo permissão para falar a verdade. Tem gente que já chega destruindo, falando a verdade. É, não é verdade? Então, ele é educado, elegante. Escreva aí. Número 3. Ele, embora seja amável e respeitoso, tem uma verdade. E aí entra nossos 3 principais vídeos da Filosofia X: verdade relativa, verdade absoluta, conforme Romanos, a carta aos Romanos. Vê, o que é verdade? O que é verdade? A verdade dele. Ele está sendo sincero, isso que importa, mas é na verdade relativa dele. Vou falar a verdade para quem? Verdade para você que é da congregação cristã? Verdade para você que é da Assembleia de Deus? Verdade para você que é da Adventista? Verdade para você? Cada um tem uma verdade. Cada um tem um batismo? Cada um tem uma ceia? Cada um tem um céu? Cada um tem um estatuto? Até dentro do catolicismo existe divisão ideológica. Dentro do judaísmo, divisão ideológica. Olha as eleições em Israel, olha o impasse lá. Quem viu as eleições? Não dá para saber o que aconteceu lá ainda.
E eu já falei para vocês, se a esquerda ganhar é guerra, se a direita ganhar é caos político, porque eles vão dominar tudo. Qualquer um dos caminhos é fim dos tempos. Divisão, divisão, divisão. O mundo é dividido. Mas qual é a tua verdade? Sabe, você já imaginou um pagão samaritano? Dias de Jesus. Agora vamos voltar para trás. Vamos lá no tempo de Jó. Vamos imaginar que Jó é a metáfora de Salomão, que é o que tudo indica 1000 anos, portanto, antes de Cristo. Imagina Jó, o personagem que é um sheik árabe. Alguém pode imaginar o que é um sheik árabe se fosse hoje um muçulmano? Um descendente religioso espiritual da escrava expulsa Agar, a esposa secundária. Agora imagina este homem abençoado por Alá, seguidor do profeta Maomé, que só surgiu muito depois. Você está entendendo o que eu estou falando? Maomé é 700 depois de Cristo. Estou falando aqui, metaforicamente. Estou atualizando a metáfora. Imagina este homem, esse sheik dos Emirados Árabes Unidos, dono da Emirates Airlines, pela sua quantidade de jumentos, de bois e principalmente de camelos. O que é que esse homem faz? Perde tudo. 7 filhos, 3 filhas, toda a frota de veículos, toda a frota de aviões, tudo. A esposa diz para ele se matar. Pede para Deus se tirar de uma vez. Quem que ele recebe depois da esposa? Um delta, amigos. Adivinha quem é o primeiro amigo? Escreva aí. Ele faz, como está no título, você já deve ter lido como sábio, é evangélico. Ele é gospel. Olha a atualização da metáfora. Vocês vão ver hoje, pasmem, senhores e senhoras. Ele faz evangélico. Você já imaginou um sheik árabe ou um pagão que perde tudo e recebe a visita de um evangélico para orar por ele, para profetizar para a sua vida, para tripudiar em cima da sua desgraça? Gente, não existe coisa pior do que tripúdio. Tri vem de delta. Púdio vem de pudor, vergonha. Quer dizer, 3 vezes passar vergonha. Delta vergonha. Já não basta a desgraça que você está 2 vezes. Ainda vem um desgraçado que se diz amigo, mas o cara é sincero na verdade dele. E vem e tripudia, quer dizer, faz você passar vergonha 3 vezes. Tu já está numa desgraça. Engraçado que o tripúdio vem sempre quando a coisa está desgraçada. Quando o delta está para baixo, meu amigo. Você já imaginou? Você já está sofrendo, aí chega um amigo evangélico. Eu quero orar por você. Eita. A permissão foi concedida. Jó permitiu. E aí vem. Eu entendo que pouquíssimas pessoas no mundo, Jó, escute, Jó, tem sabedoria para permanecer em silêncio na dor. Eu vi que você perdeu as estribeiras e começou a falar contra Deus. Não contra Deus no capítulo 2 e 3, mas indiretamente sim, porque quando você diz gostaria de ter sido abortado, não falou contra Deus ainda, mas acaba sendo. Para um religioso é o mesmo que falar contra Deus. E você é um sábio. Você ensinou a tantos. Você evoluiu tantas pessoas, Jó. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes quando era do sistema. Mas agora que se vê neste grande crivo, desanimado, depressivo, você é atingido e sucumbe, cai no grande erro de desejar a morte.
Jó, se você foi sempre tão verdadeiro, cheio de amor e um homem de caráter, que é o que eu sempre vi, isso por acaso não lhe produz esperança de sair dessa? Se você é um homem de bem, por que você perdeu a esperança? Gente, que tripúdio é esse? Evangélico não pode ver o outro dizer: estou em depressão. O que mais tem é evangélico em vitorismo, privilegismo, sabor de mel, porque vivem em depressão, hipócritas. Pastores que se matam, se suicidam, como semana passada mais um nos Estados Unidos com 30 anos. Os legalistas bíblias não podem ver alguém dizer assim: como eu desejaria não ter nascido, por que eu nasci, por que eu vim a esse mundo? Quando alguém está em crise, desgraçado, sofrendo uma turbulência, perdendo muitas coisas, todo mundo contra ele, passando pelo caminho estreito, lá vem um evangélico olhar para ele e dizer assim: por que você perdeu a esperança, hein? Se você é uma pessoa de bem, um homem cheio de amor, por que perdeu a esperança? Por que está jogando a toalha? Por que está dizendo que acabou para você? Que história é essa? Reflita, meu amigo. Quando foi que um homem do bem colheu o mal? Aí na sua Bíblia diz assim: quando é que um homem inocente saiu perdedor? Foi destruído. Gente, místico é gente muito tola. O mentecapto. Esse ele faz é um mentecapto. Olha que coisa mais idiota. Ele olha para Jó, e Jó tem que ter paciência e escutar. E diz: quando é que você viu um justo inocente ser destruído, Jó? Mas é o que mais tem. Inocentes, injustiçados, destruídos pelos senhores do mundo, desde que o mundo é mundo. Desde Abel, pelo amor de Deus. E ele pergunta como se fosse uma grande verdade: quando é que você viu um inocente ser destruído, Jó? Hã? Você sabia que as pessoas não têm interpretação de texto, não têm dom nenhum? Não têm amor pela palavra de Deus que tanto dizem? E lá no sistema religioso as pessoas elogiam, ele faz? Sabia que está cheio de pastor, ensinador, padre, dizendo: olha que lindo esses textos. Nunca leram, nunca entenderam. Sempre observei que só colhe o mal quem plantou o mal. Não, mentira. Outro erro dele faz: quem planta o mal, colhe o mal. Isso é fato. Mas quem diz que tem que plantar o mal para colher o mal? Quem diz? Deus destrói os homens maus através do seu sopro. Pelo vento da sua ira eles perecem. Hebraico. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Iluminari. Vê a sabedoria suprema de Salomão aqui presente. Nós vimos uma semana de dias de silêncio interrompida pela lamentação de Jó no capítulo 3. 7 está aqui presente. Depois, delta amigos, 3 amigos vão aconselhá-lo. Adivinha por quantas vezes nos próximos capítulos? Por outras 3 vezes. Outro delta cada um. Vocês acreditam nisso? O ciclo repetiu-se 3 vezes, com exceção do terceiro amigo. Ou seja, 3 vezes 3. São 10 vezes, é um ciclo de 10. Porque é 6, 6, 4. Veja quantos deltas. O que eu quero dizer é que um amigo fala, Jó refuta. Fala, Jó refuta. Fala, Jó refuta. Depois o outro amigo fala, Jó refuta. Fala, Jó refuta 3 vezes. Tem que ter muita paciência. Revelare. Agora ele faz um árabe sábio, mas místico. Sábio que eu digo é considerado sábio.
Tudo indica pelos originais que esses 3 homens também eram príncipes árabes, ricos, poderosos, bem-sucedidos, homens de Deus na visão religiosa, mística, tola, privilegista, injusta. Que, embora é um amigo sincero, vai aconselhar Jó segundo sua verdade relativa equivocadamente. Assim como quase todos os cristãos, judeus e muçulmanos fazem hoje, muitos são sinceros, mas suas experiências místicas só endossam entendimentos completamente equivocados. Ele faz, o evangélico continua. Agora vai piorar, segura aí. Eu tenho experiências com Deus, Jó. Me ouça. É começar a conversar com alguém. Eu tenho experiências com Deus, Aquel. Não faz muito tempo que eu tive sonhos perturbadores. Eu temi e tremi. Meus ossos estremeceram. Olha só. O pentecostal é dramático. Os ossos. Para dar ênfase ao poder do Espírito. O Espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Como gostam de arrepio, né? Ui! Ele parou diante de mim, o Espírito, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que me disse naquela visão: poderá algum mortal ser mais justo do que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Veja, Jó, você diz que sempre foi justo, mas será que foi mesmo? Tem que aguentar isso, hein? Crente sonha, mas como sonha? Tem 7 bilhões de habitantes no mundo, mas Deus só fala com eles. Deus mostra tudo para eles, só não mostra a mulher traindo eles, o marido traindo, a filha que vai separar, o filho que é homossexual, a filha que está se masturbando no quarto. Porque a mãe não fala com ela sobre sexualidade e ela já tem 12 anos e já está saindo com um homem de 18, rapaz de 18. Só não mostra que o filho tem vontade de se matar e já está se cortando. Só não mostre, assim vai. Veja, Jó, você diz que sempre foi justo, mas será que foi mesmo? Se até os espíritos do bem ou do mal enviados pelo Criador podem falhar, os anjos, e aqui no original cabe anjos, deuses, qualquer misticismo, santos, espíritos. Na verdade, o original dá a entender espíritos mesmo, homens desencarnados como demônios, dando conotação a uma religião árabe que acreditava em espiritismo. Você sabe que o judaísmo, antes da Septuaginta, acreditava nisso, na possibilidade de consultar espíritos, da onde surgiu o kardecismo, a ideia de Kardec, um maçom espírita, patriarca aí do espiritismo. Se até os espíritos do bem falham, muito mais os homens que são feitos de matéria e que podem ser esmagados pelo Criador como se fossem simples traças. Estão vivos de manhã e pela tardinha podem estar mortos,
e desaparecerão para sempre, sem que ninguém perceba. Jó, me escute. O fio da vida dele se quebra, assim como as cordas das tendas são arrancadas. Assim podem morrer muitos homens e sem sabedoria. Ó, falou o homem sábio. Quem vê pensa que é sábio. Revelare, vê, não bastasse a desgraça de estar vivendo no lixão, em depressão, com a pele descamando, vermes, sangue, pus, feridas, e ainda ter que ouvir um amigo falar experiências místicas, tolas, sonhos, visões, espíritos, arrepios, aconselhando o que não existe, falando do que não sabe, e ainda o pior e mais grave, desconfiando que as desgraças repentinas da vida de Jó só podiam ser uma coisa: um sinal de Deus para os seus pecados. É bem assim na nossa vida, é bem assim na sua vida. Quando você está no lixão, o que nós aprendemos ontem? Quais são as frases que provam que alguém está no lixão metafísico? Quando você está no lixão, desejando morrer, ainda terá que ter paciência. Rui Silveira, sua mensagem é de uma tolice tão grande, homem. Teu coração está dominado, bloqueado pelo legalismo judaico. Se liberte, homem. Se liberte. Você está cego. Ainda terá que ter paciência de ouvir amigos místicos julgando e aconselhando o que não sabem, o que não conhecem. Esse foi Jó capítulo 4. Jó capítulo 5. Ele continua com seu misticismo. Você pode até orar, Jó, mas quem o ouvirá? Deus não ouve pecadores. Você blasfemou. Você chamou Leviatã, Satanás. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Você chamou Leviatã, você desejou ter sido abortado. Isso aqui está um caos. Tua esposa dizendo para você se matar, você desejando ser abortado, chamando Leviatã. Quanta blasfêmia. Você pode até orar, mas quem vai te ouvir? Para qual dos santos se for católico? Para qual dos anjos se for místico? Para qual dos deuses se for pagão? Para qual pessoa da Trindade se for trinitário? Você pedirá. Eu vejo um pouco de mágoa no seu coração, Jó. Eu já vi muitas vezes pessoas se dizerem justas, mas do nada começou o medo. Isso aqui é o evangeliquez crentez, que cada cristão equivocado aprende lá com seu pastor ancião. Aquela linguagem do medo. Segura aí. Quando começa isso daqui, gente, eu vejo as pessoas assim, elas têm uma capacidade gritante de fingir que te apoiam, fingir que são evoluídas, que te entendem, mas por trás é impressionante o quanto que um cristão evoluído, bíblia legalista, produz conflito. O quanto que ele está cego. É impressionante.
Vê, eu já vi muitas vezes pessoas como você, Jó, se dizendo justas, mas do nada as suas casas eram amaldiçoadas. Já vi pessoas que se diziam santas, mas os seus filhos eram julgados nos tribunais sem defesas, ou seja, perdiam os seus filhos em julgamentos cruéis, sem defesa. Quero parabenizar ali o Sérgio Vital, que diz que é da congregação cristã, mas me respeita e me entende. Pois é, bem-vindo. Parabenizo o seu respeito. Entendam o que eu estou dizendo. É a verdade. Existem pessoas sinceras como ele faz. Mas, gente, pelo amor de Deus, está tudo errado. A linguagem, o jeito, o espírito. Já vi pessoas se dizerem santas, mas os seus filhos estão nos tribunais sem defesa, perdem imóveis, automóveis, dinheiro, empresa fecha, patrimônio. Sabe quem é que usava seu patrimônio? Os escravos, os funcionários, a família. Seu patrimônio era aproveitado por todo mundo, menos por eles próprios. Sabe o que é isso, Jó? É a mão divina, é a mão de Deus tocando. Pois o sofrimento não brota do pó, Jó, e as dificuldades não nascem do chão. Ou seja, em outras palavras, aí tem. Se você está sofrendo, aí tem. Coloca aí, Elifaz era da teologia da prosperidade. Elifaz é da cultura evangélica, impressionante. 1517, só depois de 2500 anos de Elifaz surgiu a religião evangélica. Mas eis que Elifaz já era um evangélico, místico, privilegista, cheio de experiências, cheio de visões e revelações, materialista. É difícil. Pois o sofrimento não brota do pó. Ou seja, se vier dificuldade, é a mão de... Se alguém está sofrendo, a mão é de... o Elifaz calvinista. Que coisa. É claro que, assim como as fagulhas, aqui no original dá a entender fagulhas ou águias, voam para cima, a vida é cheia de dificuldades para todos nós. Olha, isso aqui é difícil demais. Para todos nós, assim como a águia ou a fagulha voa para cima, tão certo como o ar que eu respiro, assim como todos bebem água, diga você, Jó, todos nós passamos dificuldade. Mas passar o que você está passando, aí tem. Mas o que aconteceu com você, meu amigo, é algo sobrenatural. Eu já vi acontecer isso com outras pessoas, Jó. Esse é o problema da cultura judaica. Existem outras culturas também tradicionalistas equivocadas. Por exemplo, na Índia, os pagãos também vão seguir rituais e tradições ridículas. Pessoas que se baseiam na experiência, escreva aí, nunca baseie a sua sabedoria em suas experiências místicas. E a você que se diz ex ou que está tentando atingir o ideal ex, nunca tenha como base qualquer experiência da sua vida como verdade, como sabedoria e como evolução. As suas experiências não podem ser evolução. Cuidado. Porque eu vivi isso, então é verdade. Porque eu vi muitas pessoas passarem por isso, esta é a verdade. Não faça isso. Esse é o problema de muita gente
que tem mais de 50 anos. A maior parte das pessoas que me assistem tem mais de 50 anos. Isso é muito louvável. Isso prova a maturidade da verdade que é ensinada. Porém, existem outros tantos com mais de 50 anos que vivem de experiências. E aí sobe o ego e acha que por ter vivido muita coisa na vida, sabe tudo. E não sabe nada. Gente, quem é que está entendendo que tem que pegar seu dogmatismo e quase todas as suas experiências e jogar no lixo? Deixa ali no lixão, onde Jó está. Vê. Eu já vi isso acontecer com outras pessoas, hein, Jó? Olha, Jó, se fosse comigo, eu apelaria para Deus. Eu ia apresentar a Ele em oração a minha causa. Deus realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Gente, se colocar línguas estranhas e bem estranhas aqui, isso aqui é uma profecia. Você imagina você se coçando com caco, verme, sangue, pus, depressão, destruído, e ter que levantar a cabeça para ouvir com respeito e educação. Ah, como eu já passei por isso. E ter que aguentar um místico tolo querendo te aconselhar com um bando de baboseira. A diferença é que eles vão ouvir depois. Vai falar, mas vai ouvir. E não vai aguentar. Que dificuldade, né? Você está se colocando no lugar de Jó, de príncipe sheik árabe pro lixão, escutando o evangélico bispo pentecostal, carismático, sei lá o quê. Quer colocar um pouco de língua estranha aí? Você sabe que cada língua dos anjos é diferente para cada denominação. Vocês querem que eu fale línguas de qual denominação? Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Se humilhe, Jó, e ele te exaltará. Ele te enxugará suas lágrimas. Ele te tirará deste lixão. Este é o Deus que frustra os planos dos malignos. O Deus que derruba os maliciosos na sua precipitação. O Deus que envia trevas sobre eles ao meio-dia. Opa, dualidade está aqui pelo menos. O Deus que salva o oprimido da espada dos poderosos. O Deus que é a esperança dos pobres e cala a boca da injustiça. Deus está te corrigindo, Jó. Algo você fez de errado para sofrer tanto. Mas o mesmo Deus que te feriu vai te curar. Opa, a dualidade está aqui. Inclusive esse texto é usado como prova de dualidade. Versículo onde ele faz. Aí vem mais misticismo. De 6 desgraças ele o livrará, em 7 delas você nada sofrerá. Aleluia. Salmo 91. Nenhum mal chegará à tua tenda. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão e receba. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará ter
temer as feras da terra. Eis que te digo, Jó, as pedras do campo e os animais selvagens serão seus anjos protetores. Você estará seguro e próspero. Deus te dará novos filhos e os seus descendentes serão como a relva da terra. Aguenta, ele faz. Ai de ti se quando alguém estiver falando assim. Vocês pensam o quê? Cadê o Emerson aí? Pelo jeito ele não tá no chat. Eu tô chamando ele de novo porque ele é testemunha. Eu não me lembro se mais alguém é testemunha. Mas lá no Encontro de São Paulo, quando eu desci do Santo Altar da plataforma, quando eu desci, gente, vocês estão me entendendo ou não estão me entendendo? Não me assusta. Quando eu desci lá, chegou para mim um homem do norte do Brasil. Não conheço quase ninguém nos encontros. Só trato todo mundo igual, com muito carinho. Cansado, mas trato. Esse homem chegou para mim e colocou a mão no meu ombro. Eu vim lá de tal cidade, de tal estado. E foi se aproximando do meu ouvido. Falei, para te dizer, Deus te colocará blá 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 blá. Ai de mim, ai de ti, se tu baixar a cabeça e fizer assim. Tá lascado. A melhor coisa foi olhar pra cara dele. E olha que eu fiz muita cara feia, mas ele não parava. Eu só descansava a cabeça pra sexo e pra dextra. O Emerson foi testemunha. Entregou profecia pra mim lá em São Paulo. Eu fiquei pensando, da onde surgem essas pessoas, pelo amor de Deus? Aqui no simpósio veio uma pessoa aqui. Pró-Bolsonaro, sionismo, judaísmo, tudo que você imaginar. Legalista, dogmática. Foi, mas da onde saem essas pessoas? Como que alguém me assiste 1 hora e já gasta R$1.000 para vir até onde eu tô? Mas não é verdade, Áquio. Deus te dará novos filhos e não se cumpriu a profecia? Se cumpriu ou não se cumpriu em Ágabo? Macelerrim Atos. Se cumpriu ou não se cumpriu? Escreva aí, profetadas do óbvio. Revelamentos do óbvio. Transmimento de pensação. É óbvio que se ele perdeu 7 filhos homens, 3 filhas mulheres, se ele saísse daquela onde ele estava, teria novos filhos.
Essas imagens aqui mostram um Jó bem idoso. Essas imagens que eu estou colocando, porque nós não temos desenhistas profissionais em Hollywood. Aí eles colocam Jó e os 3 amigos bem idosos. Mas Jó não podia ser idoso, porque depois ele teve filho. Ele devia ter ali, como personagem, 40 anos, 50 anos no máximo. Deus te dará novos filhos. A profecia do óbvio. É assim que eles ganham pessoas, é assim que eles permanecem errados, equivocados, se auto-sabotando. Você morrerá em pleno vigor, como um feixe recolhido. Deus vai te recolher como uma rosa do seu jardim. No devido tempo, você não morrerá aqui nesse lixão. Deus te colocará em lugares altos. Receba aí, levanta a sua mão. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Canta, Malafaia. Todos os sonhos e Ele sonhou pra mim. A família que já deve estar chegando lá em São Paulo, que passou essa semana comigo, que agradável, aqui de São José do Rio Preto. Alô, Claudinei, Andréia. Falaram pra mim aqui que não conseguem mais cantar, nem ouvir as músicas do Diante do Trono. Para quem está saindo do sistema há pouco tempo, que cantava ainda ou escutava em casa. A Sônia Reis diz assim, muita ironia: fui, duvido que você vai. Você não desligou. Não bloqueei ela não. Ela não desligou. Ela tá aqui. Sônia Reis, é para você. 30 dias de chance a você mesma. 30 dias. Quem aqui fez a mesma coisa que ela, mas venceu a si mesmo e assistiu até o fim e entendeu que isso aqui é verdade, não é arrogância? Se a senhora me ouvir e der uma chance a si mesma, 30 dias estudando, não perde nada. Se for mais uma seita, um irônico, um debochador, que não leva a sério nada, a senhora só vai ganhar cultura e seguir o seu caminho. Mas e se for verdade? E se for verdade, daqui 60 dias a senhora vai estar ironizando comigo. É a senhora que vai estar ironizando, lendo Jó 4 e 5 e dizendo: que coisa. Ei! Escute essa palavra de Deus que tenho para você, meu amigo Jó, e se humilhe. Engraçado que eles estão sempre no topo, sempre certos. Quem lembra da nossa música Amor Horizontal e Metanoia? O seu dedo apontado vire para o seu lado. Na Bíblia original Codex, em 1260 dias, Jesus passou um problemão com bíblias legalistas. Quanto julgamento, que é o que eu vou falar nesse grande finale e revelar. Segura aí. Aí eu dizia, a família de São José do Rio Preto não consegue mais cantar, como um jardim fechado, regado e cuidado pelo seu espírito. É só privilégio e adulteração. Depois que você conhece o que é Cantares de Salomão. Revelar, e que tragédia. No meio do caos, ter que aguentar, por causa da sinceridade do amigo evoluído,
pelo fato dele ter ficado 7 dias em silêncio, dele ter jogado lixo na cabeça. Pensa, ficarem com ele ali no lixão 7 dias, visitarem ele de longe, príncipes árabes ricos. Vou ter que aguentar, vou ter que ouvir toda essa tolice e loucura incoerente de um místico. Eles sempre estão prontos para profetizar o óbvio. Escreva aí, é um evangélico pentecostal místico falando incoerências, misturadas à verdade óbvia em nome das suas visões. Vocês viram as visões dele, as revelações, as experiências místicas, os seus sonhos? Aí sabe o que acontece? Como essa senhora agora e a outra pessoa, as outras estão me assistindo agora dizendo assim, mas que horror. Como a Luciana escreveu agora, não vou deixar os louvores, que culpa tem os louvores? Querida, não são louvores. Você quer aprender? Aqui é a escola de Jesus, para você evoluir. Não são louvor. A palavra louvor significa elogiar. Em toda a Bíblia não existem louvores através de música, não se louva. Você tem que conhecer a história, estudar a história, para ver quando é que começou essa coisa de louvar. Desde quando que a música passou a ser louvor? Jesus louvava? Existe algum relato da igreja louvando a Deus? Então tem que estudar, tá bom? Vê, essas pessoas que estão aqui chegando, é normal, primeiro contato é tão difícil, o pagão chega e entende. O Bíblia legalista chega, não é culpa tua, é do sistema judaico-cristão que te oprimiu, que te ensinou assim, você aprendeu tudo errado, e vai ser difícil você ter humildade para reconhecer isso. Aí vocês dizem assim, quem está julgando aqui é o Aquel. É ou não é? É o professor Aquel que é o julgador. Por quê? Porque ele está ironizando a linguagem pentecostal do arrepio, das línguas estranhas, do misticismo, do pentecostalismo. Quem é que... Olha como as coisas são. Olha como vocês não têm visão espiritual. Me aguente, me suporte mais um pouco por teu bem. Sabe por que vocês não têm visão espiritual? Porque quem é que está julgando quem aqui? Eu? Ou eu só estou seguindo o texto? Versículo a versículo. Sem pular nenhum versículo como fazem lá na tua igreja. Sabe quem é que está julgando quem aqui? Elifaz está julgando Jó. Não sou eu que estou julgando. Eu estou em defesa do injustiçado. Quem está sendo injustiçado aqui é Jó. Eu estou me colocando no lugar dele. É insuportável. Tem alguém que está me ouvindo agora e pode testificar? Eu estou no lixão, ou já passei num lixão metafísico e sei o que é ouvir um legalista vir aconselhar com misticismo tolo. Depois, quando você está sofrendo, essas pessoas é que são legalistas, elas é que julgam. Isso sim é um deboche. Citando o Salmo 23, 91 e toda a sorte de textos errados, experiências privilegistas e mal compreendidas. Escute, para te entender, não vai ter ninguém. Mas para te julgar e achar que saberiam escolher, que saberiam fazer o que é certo no seu lugar, sobrarão. Incontáveis são os que amam julgar, dar palpite na vida alheia. Se você não pode curar as feridas de alguém, cale-se, apenas respeite. Eles podiam curar Jó, podiam tirá-lo do lixo, quisera que tivessem ficado em silêncio, quisera que tivessem jogado lixo na cabeça, ficado com ele 7 dias em silêncio e ido embora. Você não conhece a realidade, a complexidade da vida de ninguém para julgar. Gente, pelo amor de Deus,
Você não conhece a vida de ninguém. É uma mania. Eu fiz esse crivo online para ver quanto judaísmo vocês têm, mas é um crivo que não tem como analisar de fato, porque muitas pessoas respondem o que não é verdade. Elas mentem nas respostas, elas fingem que são evoluídas. As pessoas fingem, o legalista costuma fingir que é evoluído. O que teve de legalista que entrou aqui, viu os símbolos meus, as imagens, né? Vê aquela pirâmide ali, vê o anel, vê isso, vê aquilo, aí vê a mesa de sinuca, aí vê ali uma vodka, um vinho. Até brinca, conta, fala, ri. São falsos. Aprenderam a dissimulação, a falsidade. Quando saem daqui, na primeira oportunidade interna, julgam. Por que as pessoas dão tanto palpite da vida alheia? Da vida sexual? Da vida íntima? Por que os legalistas fazem assim? Gente, pelo amor de Deus, será que vocês conseguem entender? Quem aqui me entende que a vida de qualquer um de vocês, a minha, de qualquer um, é complexa? Eu só poderia julgar a vida de alguém se eu tivesse todos os autos do processo, todas as informações. Eu não posso julgar por que alguém decidiu divorciar, por que alguém decidiu casar a segunda vez, por que alguém decidiu sair de casa, por que alguém decidiu mudar de vida, mudar de cidade, por que alguém decidiu ficar solteiro, por que alguém decidiu... Por que alguém decidiu não ter filho, ter filho? Por que alguém decidiu mudar o cabelo, mudar a roupa, mudar o jeito, mudar a aparência? Não interessa as mudanças de qualquer um, a vida de qualquer um. Cada um é que sabe do seu lixão. Quantos pecados para um legalista julgar, não é? Eu encerro dizendo, olha isso. Capítulo 1. Jó, um homem justo, o mais justo de toda a terra. Capítulo 2. O desejo de suicídio ou eutanásia. No capítulo 3. O desejo de ter sido abortado. E o capítulo 4 e 5 ele faz o místico legalista dogmático com um prato cheio para os seus julgamentos. Pensa bem, um homem que era justo, fazia seus cultos pedindo perdão para cada filho, 10 cultos, 7 cultos. Aí vem suicídio, eutanásia e aborto. Blasfêmia, reclamação, murmuração, miséria e não teologia da prosperidade. Só pode estar em pecado. Só pode ter feito alguma coisa errada. Porque eu nunca vi um justo passar por isso. Gente, essa metáfora é encantadora. Você sabe quem é que está na filosofia X como aluno e professor? Quem ama a verdade, a sabedoria. Mas você quer ver o X do dia para a noite, da noite para o dia, ter mais de 10 milhões de seguidores? Basta que se torne moda. O que isso tem a ver, Aráquio? Tudo. Porque quando as pessoas veem um lugar cheio de gente, adivinha o que acontece? Atrai mais gente. Se elas verem muita audiência, atrai mais audiência. Elas não vão porque amam a verdade, a sofia, porque buscam, porque pensam, porque filosofam. Elas vão porque está cheio de gente, porque está dando certo.
Essa é a visão dele faz. Se alguém está crescendo, é Deus. Se alguém está caindo, é o diabo. Se alguém está dando certo, é de Deus. Se alguém está dando errado, é do mal. Aí vê um templo de Salomão em São Paulo, R$1 bilhão, pensa, só pode ser de Deus. Vê a cidade mundial sendo construída, só pode ser de Deus. Vê o Malafaia abrindo filial em todas as cidades, só pode ser de Deus. Pessoas que precisam do físico para dizer é de Deus. Pessoas que não conseguem enxergar que a única riqueza que existe não é material. Como pode uma pessoa justa sofrer tanto? É porque elas não conhecem o ensino substantivo da vida, que a vida é um crivo. O show de Jó, o show de Truman. Amanhã Jó, com muita sabedoria, vai refutar. Imagina ter que ter forças. Chegava até a doer as feridas enquanto falava. Ter que ter força de refutar os seus amigos. Aguenta, ele faz. Quem aí tem ele faz na família? Aguenta o ele faz. Mas amanhã nós vamos refutar ele. 3 capítulos amanhã num só programa. Vamos adiantar. Boa noite. Onde houver uma escola de Jesus firmada na verdade e no amor, por ali passaremos. Lançamento da Bíblia Original Codex, impressa. Jesus é a saída. Jesus é a porta da vida. 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Luke Mealex com Akel.